Segundou! Estamos de volta com mais um Tecnotalk para deixar a sua semana mais leve, mais divertida, bem informada sobre tecnologia e inovação. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso espaço. Eu estou animadíssima hoje porque a nossa conversa é sobre um assunto que eu adoro. Vamos falar de moda. Afinal, você já parou para pensar em como a tecnologia influencia, interfere no seu armário, no seu guarda-roupas? Pois é. A gente vai falar sobre a tecnologia e o futuro da moda. Então fica nesse vídeo até o fim, tenho certeza que você vai adorar esse papo. Eu vou começar com um agradecimento super especial à Senpou Escola de Negócios, que vem transformando a vida de muita gente, com aulas, com cursos incríveis, exatamente nessas áreas: tecnologia, inovação, criatividade, tendências e em vários outros segmentos. Então vai lá no site senpou.com.br e confere. Você também pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Vamos falar então do mundo fashion por um outro olhar, porque as indústrias têxtil e da moda empregam mais de 430 milhões de pessoas, estão entre os negócios que mais faturam no mundo todo. A preocupação com sustentabilidade e a necessidade de satisfazer os consumidores hiperconectados abriram caminho para o surgimento de novas tecnologias nessa indústria. Você já imaginou que análise de dados, inteligência artificial, tecnologia virtual já estão envolvidos no novo cenário desse setor? Pois é, vamos falar de tudo isso e muito mais com os meus super convidados desse Tecnotalk de hoje. Um prazer gigantesco estar aqui com duas pessoas que entendem muito desse assunto. Mas antes de apresentar a dupla, eu vou te lembrar de se inscrever no nosso canal. Vai lá, curte o conteúdo. A gente já tem vários episódios sobre os mais variados assuntos para você assistir e compartilhar. Aproveita, ativa aquele sininho de notificações, assim você não perde nada do que está por vir. Nossos espectadores me pediram para lembrar que os episódios também estão nas plataformas de áudio, Deezer e Spotify. Eu sei que tem muita gente que ouve o Tecnotalk no trânsito, na academia, no parque. E toda semana, vocês já sabem, tem conteúdo novo por aqui. Sempre um conteúdo diferente, um conteúdo preocupado em trazer pluralidade, diversidade, preocupado também com o protagonismo feminino. Vamos aos meus entrevistados de hoje, meus convidados. Eu estou com a Olivia Merchior e com o Kairê Moreira, essa dupla especialista em tendências, fashionismo e, claro, nas transformações pelas quais o mundo da moda vem passando. A Olivia é especialista em cultura e tecnologia, ela tem experiência em inovação aberta, antecipação de tendências de consumo, tecnologia Web3, metamarketing e solução de design ampliado. Ela também é a idealizadora da BRIFW, ela vai explicar para a gente tudinho o que é isso. O Kairê Moreira é consultor de inovação 3D das lojas Renner, contemplado na edição de 2020 da lista Forbes Under 30, abaixo dos 30 anos, indicado pela GQ Brasil como um dos 10 nomes que constroem o futuro das tendências nessa década. Ou seja, são super especialistas nesse assunto. Delícia estar aqui com vocês. Muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. Vou começar com a mesma pergunta para vocês dois, que é a seguinte: como vocês uniram moda e tecnologia na vida profissional de vocês? Vamos começar pela Olivia. Olá, Cris, Kairê, obrigado pelo convite. Eu digo que tecnologia sempre fez parte da minha vida. Minha primeira formação é engenharia de produção, depois eu fui para jornalismo e a minha terceira foi design de moda. E eu sempre entendi que design de moda não é apenas fazer roupa, mas sim criar comunicação. Então, toda vez que eu vi uma nova ferramenta sendo desenvolvida no ambiente, principalmente na maneira que a gente troca as nossas mensagens, eu ficava interessada em como a gente ia começar a se vestir para falar, para espelhar essas mudanças que estavam acontecendo no ambiente. Então, eu sempre pensei a moda como de uma maneira muito relacionada às ferramentas de comunicação,
né, e a tecnologia de uma maneira geral. Mas eu acho que de uma maneira muito específica, um ponto da trajetória, eu diria 2015, que foi quando eu comecei a trabalhar com tecidos inteligentes, que são aqueles tecidos conectados que nos dão as informações biométricas. E aí eu acho que o segundo ponto de transformação foi quando eu lancei a Brasil Immersive Fashion Week, a BRFW, que foi a primeira semana de moda com tecnologias imersivas. Eu já trabalhava no setor de moda, principalmente nos desfiles tradicionais, há bastante tempo, sempre trazendo inovação, mas inovação relacionada ao design, aos tecidos. E aí, em 2020, quando tudo fechou com a pandemia, eu vi que o mercado poderia estar aberto a começar a entender um pouco mais sobre esses processos de digitalização que estão acontecendo hoje. Caí, você. Bom, desde a adolescência eu fazia muitos cursos de computação gráfica, eram assuntos que eu gostava muito. E durante a universidade eu acabo entrando em publicidade e propaganda. E nessa jornada de um publicitário ali, né, pegando alguns clientezinhos, eu acabei me envolvendo com marketing digital e eu atendi algumas marcas de moda pequenas. E olhando a jornada de compra desses clientes, né, eu reparei que existiam grandes dores, assim, dentro do mercado da moda, que era a customização. Então, os adolescentes estavam num momento do do it yourself, né, querer trazer sua Faça identidade você dentro dos mesmo. produtos. Exatamente. E também a dor do tamanho, né, do PMG, que não servia ou porque a pessoa era muito magra, ou gorda, ou tinha braços compridos, enfim. Cada pessoa tem um corpo diferente. E os os padrões, os tamanhos que a gente tem não atendiam, né? Então, eram duas grandes dores. Então, eu comecei a relacionar como é que eu consigo conectar essa parte de computação gráfica, de repente, para ajudar a resolver essas dores com moda. Então, eu não fui pra moda, assim, nunca foi meu sonho, mas eu acabei identificando muito potencial lá dentro. Então, eu começo um projeto que é o Ateliê 4.0, durou aí 5 anos, aonde a gente usa muita computação gráfica para entregar produtos customizados, né, para o cliente, né? Que sirva para o corpo, ideal para essa pessoa, mas também que permita a customização. Então a gente envolveu, a gente conectou as tecnologias para moda, a gente trouxe algumas tecnologias para modas que não eram muito utilizadas. Então, exemplo, você precisa fazer um produto sobre medida, você precisa tirar a medida, né? Então, a gente acaba, em vez de usar a fita métrica, a gente faz o escaneamento corporal. O escaneamento corporal permite a gente ver o corpo inteiro, não só um pedaço do corpo. E aí o segundo desafio era como que a gente consegue criar o molde da roupa adequado para o corpo do cliente. Então, o processo tradicional é um pouco mais manual, é feito ali no molde no papel, ou se não, no máximo ali no computador. Então, a gente traz o 3D, que permite com que a gente enxergue essa roupa tridimensional, essa roupa como se fosse num joguinho, né, no corpo do cliente, e faça os ajustes mais precisos. E o último desafio é a produção, que o processo produtivo, né, tradicional da moda é em escala, né, então tem que ter os tamanhos certinhos. Como é que a gente vai colocar produtos customizados tendo na esteira de produção? É aí que eu conecto dentro dessa solução toda a filosofia de produção 4.0, que a gente pode discutir depois, mas é uma produção mais atual, que permite customização. E aí se torna o projeto, né, o Ateliê 4.0, que faz com que eu seja contemplado aí na Forbes. Pegar esse gancho, Olivia, como é que a moda tem se comportado aí dentro desse contexto da indústria 4.0? Vocês já usam inteligência artificial, por exemplo? Quando chega essa pergunta, eu sempre falo para as pessoas que todo mundo já usa a inteligência artificial há pelo menos 10 anos, né? Que toda vez que alguém deu um like num thread do Instagram, você treinou uma inteligência artificial para ela orientar o que você gostaria de ver no seu feed. Então, inteligência artificial não é a novidade, né? Ela é da década de 60, mas na nossa vida ela já está na recomendação da Amazon, ela já está na recomendação do Spotify, ela já está na recomendação do Netflix. Toda vez que a gente deu um like em alguma coisa, a gente treinou uma inteligência artificial. Aí, se a gente pensa na inteligência artificial generativa, que é essa inteligência artificial que deu o boom
do final do ano passado com o ChatGPT, e com o Midjourney, e com os outros generativos de imagem e texto, sim, eu acho que nunca, assim, de uma hora para outra, quase todas as empresas começaram a querer, né, não só ensinar os seus colaboradores a entender um pouco mais dessas ferramentas generativas, o que eu acho muito bacana, né, porque é uma criação assistida, né, eles te ajudam a gerar uma imagem ou eles te ajudam a gerar um texto, código, resolver uma equação matemática. Mas eu acho interessante também como que as pessoas estão começando a entender que a inteligência artificial não é a solução ou um problema apenas, né? Ela é algo que está sendo construído agora e que a gente vai cada vez mais incorporar isso no E que é nosso ambiente. alimentado por nós mesmos, por quem está É, usando ela, né? exato, né? Então, eu acho que sim, eu acho que a moda é um setor que gosta muito de novidade, né? Pela palavra em si. Então, sim, ela já está incorporando, mas é importante, eu acho que a gente sempre lembrar que a inteligência artificial já está no nosso like do Instagram há mais de 10 anos, né? Agora, é É. curioso, porque quem está nesse mercado da moda aí tradicional há mais tempo, talvez tenha alguma resistência em relação a imaginar, eliminar esboços de papel, ou, por exemplo, amostras físicas de roupas. Como vocês enxergam isso e o que vocês diriam para quem ainda tem um pouco de resistência em A gente, relação a isso? a gente tem que entender os motivos pelo qual a gente envolve essas tecnologias, né? Igual, por exemplo, indústria 4.0, né? A indústria 4.0, ela vem para a gente conseguir entregar tudo que precisa para o consumo atual, né? Tanto produto customizado, aumentar a produção, mas com os desafios também que a gente tem de cadeia de produção, né? Então, matéria-prima está escasso, mão de obra são mais caras. Então, como a gente vai conseguir atender todo esse consumo sem aumentar a fábrica, né? E aí vem a eficiência. Então, a indústria 4.0 é um conjunto de tecnologias para a gente trazer mais eficiência no processo produtivo. Dentro da moda, obviamente, é muito mais novo. Para a indústria tradicional já é nova, para a moda é mais nova ainda, assim como as demais tecnologias, porque especificamente o mercado da moda, ela não é que parou, né? Mas ela começou a desacelerar bastante esses novos processos, essas novas tecnologias em relação aos outros mercados. Então, se a gente for comparar, por exemplo, tecnologia na moda, simulação 3D, inteligência artificial, com o mercado automotivo, existem 60 anos de diferença. Sim. Então, quando a gente para olhar o mercado vizinho e ver como as tecnologias estão sendo implementadas, e vai com esse olhar do porquê e onde que está conectado com a eficiência, já começa a dar um pouco menos de medo. Então, por exemplo, onde eu trabalho, e como eu entrei onde eu trabalho, a gente veio para conseguir transformar a digitalização no negócio, né? Então, como que a gente pode pegar o desenvolvimento de produto? Aí você tá falando da Renner especificamente. Exatamente. Então Então, explica pra gente. o desenvolvimento de produto, né? O desenvolvimento de produto no processo tradicional, o designer tá lá desenhando, imaginando a peça, aí tem o engenheiro, né, que é o modelista que vai olhar pro que ele desenhou e falar, cara, isso aqui não faz tanto sentido, de repente vamos fazer um ajuste aqui. E depois tem os fornecedores que vão desenvolver os moldes, né? Os moldes não, os pilotos, as peças Sim. pilotos, né? Esse fornecedor fica no interior de Santa Catarina, fica às vezes no Nordeste. Ele precisa elaborar essa peça, levar para o administrativo em Porto Alegre, onde vai ter o time de design, de engenheiro, que vai olhar esse produto num modelo e vai olhar e falar, cara, nossa, mas o molde não ficou tão legal. Ah, mas aquele botãozinho não tá tão legal. E aí volta lá pro fornecedor. Então, tem lá um ciclo, às vezes, de 3 amostras. Isso aumenta o tempo para desenvolvimento de produto. E para um negócio que é fashion, quanto antes a gente consegue colocar Precisa de o fashion na rapidez, rua, né? precisa de Celeridade, rapidez. agilidade. Exatamente. Então, como que vem essas tecnologias? Ah, olha, se a gente consegue prototipar esse produto no computador, mas prototipar para o visual e para a física também, para a gente olhar para o computador e ter a segurança de quando vem a peça física vai ficar igual, isso vai dar para a gente um ganho de tempo, de eficiência, de sustentabilidade que é gigantesco. Então, com esse olhar começa a fazer sentido, entende? Ah, cara, faz sentido. Então, essas novas tecnologias, assim, por exemplo, com 3D, como eu tô dando mais ênfase aqui, não é um motivo para medo.
é uma ferramenta a mais que traz mais eficiência pro trabalho, né? Eu trabalhei muito tempo na indústria também tradicional, né? Tá. E eu lembro isso. Eu lembro que os estilistas, às vezes, ele falou 3, mas eu já vi uma peça, antes dela ser aprovada, ter pilotagem de 7 modelos. E aquilo simplesmente ia para o lixo, Nossa. né? Isso. Tirando o teste de estampa, né? Então, a estilista, E a muitas vezes. sustentabilidade esquece Não, nesse processo, né? esquece. Então, assim, É. você tinha, vou fazer um teste de estampa. Era tão assim, vou fazer, chegava um rolo de tecido, e às vezes assim, elas só queriam uma flor menor. Mas aí você tem que rodar tudo de novo. Hoje, nos processos 3D, você consegue ver a proporção daquela flor, daquela estampa na roupa antes de você pedir para rodar. Então, assim, hoje, lembrando de 10 anos atrás, quando eu estava ali na indústria tradicional desenhando, e os processos que a gente tem hoje, a gente vê realmente que tem uma possibilidade de a gente ter uma indústria muito mais inteligente nesse sentido, porque tem processos realmente muito arcaicos que ainda são desenvolvidos de desperdício, de extração de matéria-prima, além de todas as viagens, né, e deslocamentos também que são evitados. É uma loucura. Exatamente. E como vocês lidam com tantas variáveis? Se a gente parar para pensar, né, esse desafio que é aliar tecnologia, conforto, sustentabilidade, inovação e moda. Bom, Ou isso tudo à moda, melhor dizendo. eu acho que é sempre olhando pro futuro, assim, né? Então, a inovação, ela tá envolvida em todos os profissionais, né? Dentro da Renner. E então, o estilista está sempre olhando o que consegue fazer o melhor com os produtos que tem, como que a gente consegue melhorar até o conforto do cliente com o produto. Então, tá sempre olhando para essas tendências. Assim como também tem um laboratório de inovação que olha para o universo de forma mais aberta. Então, o que tá tendo de transformação dentro do nosso mercado, que tá tendo de transformação em empresas, sei lá, que nasceram agora e estão trazendo alguma coisa de novidade, o que tá acontecendo de inovação em outros mercados. Então, sempre olhar pro lado faz com que a gente consiga enxergar um pouco melhor o cenário de futuro. Então, a gente tem esse skill de inovação, olhando só para produto, mas também olhando como oportunidade de negócio para conseguir ficar sempre atento, né? É, muito bom. Queria que você contasse pra gente, falasse um pouco mais dessa semana de moda aí, que é criação sua. Como é que o seu trabalho de moda hoje tá ligado aí ao metaverso, a essa semana? Traz detalhes pra gente, Olivia. Essa palavra estourou, né? E aí ela virou quase um trauma, né? Depois, porque assim, ela virou a palavra do momento antes dela conseguir se concretizar. O metaverso, né? que você A diz. história do metaverso. Então todo mundo falava, o metaverso. E aí você ia lá conhecer o tal do metaverso e todo mundo ficava frustrado, né? Sim. Falando, mas isso aqui é um metaverso, parece o Second Life da década de 90, né? O que é Exatamente. isso? Metaverso, né? E a gente nem usou na época no nome da Semana de Moda, que poderia ter sido, depois até veio, né, a Metaverse Fashion Week, mas a gente acredita muito nas tecnologias imersivas, por isso que é o nome, né? Então, tecnologias imersivas são aquelas tecnologias que a gente acredita que vão fazer com que uma tela bidimensional ela dê lugar a experiências tridimensionais quando a gente vai passar as nossas mensagens. Então, eu sempre falo, repito isso sempre, quando a minha mãe nasceu, ela tem 75 anos, não tinha televisão, né? Então, ela recebia aqui pelo rádio que está atrás de você as informações e ela sonhava com aquilo. E aquilo, pelas revistas também, pelos livros, ela criava um ideário de quem ela é, né? De que ela gostaria de ser, né, quem ela é na sociedade, quem ela quer ser na sociedade, e ela se vestia exatamente para as pessoas a verem daquele personagem, né? Quando isso muda, quando o rádio começa a passar e dar lugar, principalmente à televisão, a maneira com que você se comporta, a mensagem chega a você de uma maneira diferente, e os seus exemplos, quem você quer ser, você quer se vestir para aparecer com quem? Quais são as histórias que você quer pertencer, elas mudam também. E o que a gente está vendo agora é um momento onde essas telas bidimensionais estão dando lugar para experiências tridimensionais, porque elas não vão estar aí o tempo inteiro, né?
E essas experiências tridimensionais fazem com que a gente se depare com novas narrativas, com novas ferramentas, com novas possibilidades. E aí a BRFW, ela é um lugar aonde a gente junta criadores de diversas áreas, né, multidisciplinares, para a gente pensar o que essas novas ferramentas estão criando em termos de narrativas e que propostas são essas geradas a partir dessas ferramentas, inclusive os problemas que a gente vive hoje, né? Então, quando a gente pensa em metaverso não é um lugar que você vai, mas um ecossistema de tecnologias que inclui inteligência artificial, blockchain, óculos de realidade aumentada, os filtros que a gente experimenta hoje. Tudo isso faz parte do metaverso. E aí a nossa preocupação é como que a gente vai construir essa imagem que a gente vai querer ser no futuro e, ao mesmo tempo, tentando entender como isso funciona. Porque aí, quando a gente vê os problemas, por exemplo, quem constrói esses algoritmos, né, que estão delimitando ali o Sim. que a gente vê, ainda tem perfis, né, masculinos, brancos, né, praticamente Mais todos dos os vieses homens. inconscientes, né? Dos quais a Exato. gente sempre fala. Alguns conscientes, Alguns né? conscientes. Alguns bem conscientes, Alguns né? são conscientes. Para exatamente É. manter aquele poder, né? É. Então, eu acho que a BRFW, através da moda, que é uma coisa que todo mundo vivencia, uma hora que acorda e a gente decide o personagem que a gente quer desempenhar, mas a gente chama as pessoas de uma maneira simples para também pensar sobre coisas um pouco mais complexas, como a construção de um algoritmo e o viés que ele começa a atravessar as nossas vidas. E aí, aproveitando que estamos falando de viés, alguns conscientes, outros inconscientes, a tecnologia também ajuda a moda a ser mais inclusiva? Ah, sem dúvida. É um dos projetos que eu mais tenho orgulho de ter participado, e é foi o que eu entrei na Renner, por exemplo, foi sobre os PMGs, né? Então, eu tinha aí a startup que escaneava corpos e entregava o produto sob medida, justamente com a ideia de, como a gente evita o PMG, assim, né? E aí, eu recebo um convite da Janete Marquardt, que é a minha ex-sênior, que ela estava querendo ajudar a BNT a definir as novas normas de tamanhos do PMG. Porque se não tem norma, cada loja, obviamente, vai fazer o seu PMG da forma que E isso acha. acontece, né? Acontece muito. Então a BNT estava há muito tempo fazendo reuniões e tentando definir essa nova norma, e ela participava. Ela fez um convite para eu entrar nessas reuniões e ajudar com tecnologia. Então eu pegava ali, eu colocava num telão assim para o pessoal da BNT que estava discutindo, né? Qual que vai ser o busto do EM, os números, né? Eu coloquei os corpos tridimensionais. E aí, tudo começou a fazer sentido pra ele. Ele falou, nossa, mas se a gente colocar ali um busto menor, nossa, não vai ter proporção. Então a gente começou a trazer essa tecnologia, ajudou muito na definição da nova norma. Então, isso acaba trazendo um impacto gigantesco para a maioria das pessoas, porque a gente começa a ter uma norma para PMG, mas também com corpos reais. Então, a partir disso, também dentro da corporação, o que a gente começou a fazer, então, depois da nova norma? A gente começou a olhar os manequins de desenvolvimento de produto. Então, lembra que eu falei que vai para o fornecedor e tem que desenvolver uma amostra? Quando ele desenvolve essa amostra, ele usava manequins tradicionais. Os manequins tradicionais, gente, não tem forma nenhuma do corpo. É assim, é reto. Então, a assertividade, quando um desenvolvedor vai pensar num produto e usa um manequim desse, a assertividade para o cliente final é zero. Então, a gente começou a pensar, se a gente tem esse corpo do cliente em 3D, será que a gente consegue desenvolver manequins com a forma real do cliente, com a dobrinha? Assim, com tudo. Então, a gente conseguiu fazer isso. A gente desenvolveu manequins com tamanho, com proporção do corpo e tudo mais, e começou a trazer isso para os clientes. Hoje, nossos concorrentes já estão usando esse tipo de tecnologia e tudo mais, a gente conseguiu puxar isso, mas que com certeza está trazendo muitos benefícios agora para o cliente final. Então, sim, dá muito, a tecnologia ela tá aí, é uma ferramenta que ajuda muito para a gente trazer mais inclusão. E em relação a essa questão que a gente fala muito também, que é muito preocupante,
que é claro, sustentabilidade, preocupações ambientais, sociais, tudo muito pautado pelo ESG. A tecnologia ajuda nisso também, nesse universo de vocês da moda? Ajuda, mas, né, Cairê sabe muito bem, já conversou muito sobre isso, é que não é, eu não acredito que é a ferramenta que vai definir a solução, né? É a ética das pessoas por trás. Então, quando as A pessoas ferramenta é um dizem. meio. É o meio, né? Eu falo assim, a tecnologia, a inteligência artificial, ela continua sendo uma ferramenta, assim como um martelo. Sim. Você pega o martelo, você Uhum. constrói uma casa, você pega o martelo, você dá na cabeça de alguém e mata essa pessoa. Depende do que você quer fazer com aquela ferramenta. Então, com a inteligência artificial, ela tem sim a capacidade de facilitar enormemente, criar processos muito mais inteligentes, não só para a área de moda, mas para a área de medicina, para a área de educação. Mas, depende de como que a gente vai usá-la, porque ela também pode criar problemas gigantescos como a automação, né, e a perda principalmente de grandes massas de trabalhadores que Sim. podem ser substituídos. Mas quem faz essa decisão não é uma entidade chamada inteligência artificial, é um CEO que está por trás e vai É um ser decidir, humano. é um ser humano, né? Então, assim como eu acho que o ESG, quando a gente fala realmente de sustentabilidade, a gente tem as ferramentas. O problema é que dentro de um sistema que a gente está vendo de hipercapitalismo, né? Que desde a década de 70 já está sendo anunciado que temos um problema, né? A gente vai chegar num limite em termos de extração e de uso da matéria-prima. E a gente não necessariamente tem usado as ferramentas da melhor maneira, porque a pauta em si é, né, expandir de uma maneira desordenada, que muitas vezes é a planilha que conta muito mais do que a ferramenta. Agora, sim, a inteligência artificial, o 3D, todas essas plataformas têm a possibilidade de dar impacto muito positivo. Inclusive, quando a gente pensa na moda em si, na produção, faz muito sentido você pensar em roupas que podem ser ampliadas com novas tecnologias. Ou seja, você tem, sei lá, um casaco que seja branco, mas já que você está sendo filmada aqui, através dessa câmera, você poderia estar todo dia aqui com uma estampa nova. Isso já dá para fazer, né? Então você viria com a mesma roupa, mas ao mesmo tempo você estaria sendo transmitida com uma roupa diferente. Ou seja, você está pegando algo material e você está desmaterializando, mas ao mesmo tempo você está sanando a necessidade de estar bonita, né? Tá na moda. Então, essas ferramentas, elas têm a possibilidade de desmaterializar e ajudar no consumo dos recursos naturais. Mas depende do fator humano, né? Acaba que a gente tem dois caminhos aí também, né? A gente tem o problema de hoje ali em relação a ESG, mas também o olhar para o futuro, né? Como Sim. a desmaterialização. Eu acho que quando a gente fala muito de ESG da moda também acaba que o pessoal pensa muito, vamos pensar em materiais, né, mais sustentáveis, alguma coisa. É o caminho também, sempre. Mas, gente, se a gente consegue entregar produtos mais assertivos, produtos com mais qualidade, o produto dura muito mais tempo também, né? Então a gente tem que ir pros máximos caminhos possíveis. E isso é sustentabilidade também, ele durar Com mais tempo, certeza. evidentemente. Mas aí tem o outro lado, né? Porque, assim, todas as empresas, elas não vão querer ter o balanço negativo, né? E a gente tem que ser muito, né? Vamos ser objetivos, né? Nunca vai chegar um CEO que vai falar, tá bom, então a gente vai vender roupas mais duráveis e vamos vender menos. A cabeça não funciona dessa maneira. Mas então, se a cabeça não funciona dessa maneira, como que a gente pode resolver isso? Criando serviços desmaterializados, né? Então, você pode continuar, você vai vender menos roupa material, física, mas aí você pode equilibrar o seu negócio vendendo produtos que sejam desmaterializados, né? Amplificados, que tenham uma relação com aquela roupa que vai ser única, mas você vai monetizar em cima desses serviços que essa roupa ela também agrega. Então, assim, quando a gente pensa, a gente tem que pensar nesse equilíbrio, porque senão a gente não vai a lugar nenhum, né? Sem dúvida. Alguém que queira entrar nesse universo, o futuro profissional da moda, ele tem que estar ligado, tem que estar atento a quais habilidades,
na opinião de vocês dois? Oh, essa é boa, hein? Olha. Não, porque Dá o caminho das pedras. porque esse é o que a gente vive se relacionando aqui, né? Principalmente nesse ponto. Eu vou trazer um pouco do meu ponto, aí você traz também da sua, porque eu tenho sempre um olhar um pouco mais industrial. E sempre. Vocês se complementam, isso é ótimo. Então por isso que a gente sempre anda junto. É. Mas, bom, por olhar quem tá na moda para entrar nessas digitalizações. O profissional de moda, ele precisa, sim, entrar pro 3D, porque o 3D hoje é uma das ferramentas que nem é mais futuro, é atual, Já que é presente. consegue trazer muito resultado para a corporação, né? Então ele precisa entender esse universo. E para entender esse universo, tem que entender o universo do 3D, né? Então, o que é o 3D? Né? O que são essas ferramentas? Né? Então, procurar algum tipo de curso que tenha um geral do 3D, não 3D para moda, mas um geral do 3D, para começar a se relacionar com esse novo tipo de linguagem. E o outro também muito importante é a modelagem. Incrível que pareça, no mercado da moda, o estilo acaba não se envolvendo tanto assim com a parte técnica, a engenharia. E essa parte da engenharia, pelo menos o básico, é fundamental para o 3D. Então, profissional da moda que quer entrar para essas tecnologias, cara, aquele curso básico de modelagem e costura e também um curso introdutório de 3D, que aí já tem as ferramentas mínimas necessárias para ir desbravar todo esse universo. Olivia. Então, fazendo o complemento, eu sempre acabo puxando para a parte de antropologia da tecnologia, sabe? Antropologia, eu acho que é uma maneira, assim, da gente estudar, de pesquisar quem nós somos, da maneira que a gente se relaciona com o mundo, e na tecnologia não é diferente. Então, o que eu vejo muito trabalhando com departamentos de marketing, de comunicação, com publicidade, é que todo mundo é assim, vamos fazer não sei o quê, vamos fazer blockchain, vamos fazer não sei o quê. Mas ninguém sabe o que é. Ninguém sabe como construiu, não sei de onde veio. O que eu ouvi de, Olivia, eu quero entrar no metaverso há 2 anos atrás, eu perguntava para a pessoa, mas o que é o metaverso para você? E a pessoa, eu não sei, eu só quero entrar lá. Claro. Falei, então, mas não tem Estão uma porta. falando muito disso, né? eu preciso não entrar. Tem uma porta. Você não vai abrir uma porta Não vai e abrir entrar. uma porta e entrar lá. Mas se você descobrir essa porta, você me fala, assim. Mas eu acho que a antropologia da tecnologia parece, né, um pouco confuso quando a gente fala, mas isso faz com que a gente não se jogue num futuro, né, que cria uma ansiedade, porque a gente tem um sentimento de que ele não se relaciona com a gente e com o mundo que a gente vive, está muito mais relacionado aos filmes de ficção científica, né, e a gente meio se sente perdido, assim, o que aconteceu. Mas quando você começa a entender o porquê que as coisas foram criadas, quando elas foram criadas, o tempo de desenvolvimento delas, quando você começa a entender que a inteligência artificial tem mais de 40 anos e que ela já passou por várias coisas, quando você começa a entender que você já está se relacionando com ela no like do Instagram, eu acho que tudo fica menos assustador, né? E eu acho que você conseguir controlar, né, um pouco mais o que está na frente e também produzir, criar projetos que criam um impacto mais positivo e mais interessante para todo mundo. Nosso tempo está acabando, infelizmente, porque eu adorei nosso papo, mas queria terminar fazendo a mesma pergunta também para vocês dois, que é: o que podemos esperar em breve? Alguma tendência do que vocês vislumbram aí no caminho da moda? Bom, eu acho que é incrível que pareça, e é um discurso que vem se repetindo, mas se mostra cada vez mais concreto. É o usuário no poder, né, das decisões e do que é o novo. Então, cada vez mais as pessoas ditam para os negócios o que precisa ser feito, qual é o novo estilo, a gente tem que estar antenado a isso. Então, eu vejo isso ainda mais empoderado, o cliente, o usuário ainda mais empoderado, o que é maior responsabilidade, né? Centralidade no cliente, total. Exatamente. Que é mais responsabilidade também, porque no momento em que a gente continua querendo as coisas rápido e barato, o resultado é o que acontece com o nosso meio ambiente, né? Então, se o cliente hoje quer isso, o resultado vai ser cada vez mais desperdícios, cada vez mais poluição. Mas se o cliente ele volta e entende essa responsabilidade, começa a querer consumir com mais consciência, também a gente vai ter um universo cada vez maior.
melhor, né? Mas acho que é isso. De fato, tá sendo cada vez mais concreto e cada vez maior a importância e a responsabilidade do cliente. Porque a gente tá conseguindo entregar o que o cliente quer. Eu super concordo com o Kairê, inclusive a Threads agora do Instagram, né, para rivalizar com o Twitter, já é uma ferramenta descentralizada e isso faz toda a diferença porque na hora que você sair, você vai poder levar toda a sua comunidade junto com você, o que você não conseguia fazer nas outras plataformas. Então, numa hora que a Meta já está descentralizando, né, é que nem a portabilidade, né? Você Sim. pode ir para Brasil, você pode ir Sim. para onde você quiser. Então, quando as redes sociais ficam assim, você Comunidade começa é a ver. sua, né? A comunidade é sua e você leva o seu número para onde você quiser. Isso é um passo muito importante. Mas eu acho que só o que eu diria é que todas essas coisas que a gente falou, a gente tem que sair do ritmo do mercado, que consome e joga fora muito rápido. Então, lembrando que o metaverso não aconteceu, a blockchain ainda não se estabilizou, inteligência artificial está no iniciozinho do uso de massa. Então, o futuro é ver exatamente essas coisas se construindo, porque elas não são tendências, elas são mudanças estruturais na maneira com que a gente se organiza em sociedade e, assim, não joga fora porque elas nem aconteceram ainda. Maravilha, muito obrigada, que delícia de papo, obrigada mesmo, adorei. Agradecer muito a você também que ficou aqui com a gente, aprendendo tudo sobre moda com tecnologia, essas novidades que eles trouxeram, muitas que já existem há muito tempo, como eles falaram, mas que para muitas pessoas parece que está acontecendo agora, mas não. Então, muitos insights, adorei. Quero aproveitar esse restinho de vídeo para te lembrar, quem está assistindo, de se inscrever no nosso canal, deixar um like pra gente. Pode ativar também, claro, as notificações. Tem conteúdo novo toda segunda-feira às 8 da noite, aqui no YouTube. No Tecnotalk você encontra conversas sobre tecnologia, criatividade, inovação, comunicação, narrativas emergentes, moda, como nós conversamos hoje. Tudo isso com um foco muito grande na pluralidade, na diversidade. Eu espero que você tenha curtido, eu adorei. Compartilhe o nosso vídeo. Beijão pra vocês. Beijo enorme pra vocês. Muito obrigada mesmo. Obrigada, Delícia. Cris.